Ok? Então, eu vou fazer novamente a apresentação do professor Henrique, tá? Então, vamos lá. O professor Henrique é professor de Sociologia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é doutor pela Unicamp, com pós-doutorado na EHESS, Paris, na França, e no CESIT-IE da Unicamp. Ele desenvolve o projeto de pesquisa Desenvolvedores de Software e Teleoperadores, dois opostos do trabalho imaterial, e teleoperadores, dois opostos do trabalho imaterial no âmbito do auxílio regular da FAPESP. O projeto de pesquisa O Encontro entre as TICs e o Empreendedorismo, o trabalho digital nas sociedades contemporâneas, e o projeto de pesquisa Desenvolvedores de Software e Teleoperadores, Produção e Trabalho Imaterial em Perspectiva no âmbito do auxílio universal do CNPq. É pesquisador da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, REMIR. Professor Henrique, por gentileza, me corrija se eu cometi algum equívoco diante de tantas repetições aí no momento da sua apresentação, mas desde já eu agradeço muito a sua presença no nosso congresso. Tenho certeza que será um diálogo muito bom e que irá contribuir muito para a nossa conversa aqui. Oi, Marilena, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer te conhecer, Marilena Garcia. Queria agradecer também o convite do Júlio César Rosa para fazer essa fala aqui, dizer da minha satisfação, do meu interesse em falar um pouco sobre a temática do trabalho nas sociedades contemporâneas, sobretudo quando se refere aos temas da uberização, da plataformização, do trabalho digital, do empreendedorismo, entre tantos outros, da programação de software, ou seja, das formas contemporâneas de exploração e dominação do trabalhador e da trabalhadora contemporâneos. Então, é uma satisfação, é um prazer estar aqui, eu gostaria de manifestar isso. Como você disse, a minha fala está intitulada Trabalho Digital e Plataformização do Trabalho, começando pelo próprio título, são termos em disputa, né? O trabalho, a própria noção de trabalho digital é uma noção que merece um debate, eu não vou entrar nessa questão hoje, mas é bom indicar isso, a noção também de plataformização do trabalho. Então, é importante mencionar que esses dois conceitos, essas duas noções, elas são noções em disputa. Eu me utilizo delas para facilitar a argumentação, mas eu espero demonstrar como, de alguma maneira, como elas são reduzidas, em certo sentido, para pensar a realidade contemporânea. É importante a gente fazer esse tipo de ressalva. A Marilena falou de alguns projetos que eu venho desenvolvendo no âmbito da FAPESP, do CNPq, e eu vou tentar um pouco apresentar alguns pontos dessas pesquisas que eu venho fazendo já há algum tempo, né? E obviamente, como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou fazer uma apresentação de forma reduzida. Então, de antemão, eu gostaria de convidá-los para a leitura de alguns textos que acabaram de sair, entre esses textos que acabaram de ser publicados. Estão todos fresquinhos, né? Todos publicados agora em 2021. O primeiro deles eu escrevi com o meu amigo e professor Rafael Groman, da Unicinos, que se chama O Futuro do Trabalho, entre Novidades e Permanências. Eu
eu rapidamente coloco aqui no chat, para não tomar muito tempo. Onde eu discuto, eu e Rafael discutimos o que há de novo, entre aspas, e o que se reproduz do passado nas novas configurações do trabalho na sociedade contemporânea. O segundo texto, que eu escrevi também com Rafael, mas também junto com a Ludmila Costec Abílio, uma querida amiga e pesquisadora do tema, que se chama Uberização e Plataformização do Trabalho no Brasil, Conceitos, Processos e Formas, que eu também coloco aqui no chat. Um terceiro texto que eu escrevi com dois orientandos meus, o Felipe Moda e a Camila Meves, que se chama O empreendedorismo não é apenas uma ideologia. Dois pontos, a subordinação no trabalho plataformizado, que eu também coloco aqui no chat. E, por fim, eu convido vocês também a lerem, quando o texto sair, vai sair como capítulo de livro, agora acho que no começo do ano, num livro que o professor Ricardo Antunes está organizando, que eu escrevi já entreguei, ou seja, o texto já está pronto, que eu escrevi com um outro orientando meu e parceiro de pesquisa, o Guilherme Henrique, intitulado Entre Scripts e Metodologias Ágeis, a prescrição como tendência do trabalho mediado pelas TICs. Esse ainda não foi publicado, mas logo, acho que no início do começo do ano, até mais tardar no mês de março, deva ser publicado. Então, o conjunto dos argumentos que eu vou trabalhar aqui, em alguma medida, estão presentes nesses 4 textos. Não obstante, eu vou tentar avançar aqui, nessa fala de hoje, alguns elementos que não estão também presentes nesses artigos e capítulos de livro. Sobretudo, avançar a argumentação sobre o que seria a indústria contemporânea, uma concepção de indústria contemporânea, e também a ideia, que esse sim está presente nesse último texto ainda não publicado, sobre uma tendência da prescrição do trabalho, de tarefas, como um elemento central da produção de mercadorias, da produção em geral, nas sociedades contemporâneas. Antes de entrar na minha fala, eu queria apenas fazer um alerta. Já disse da felicidade daqui presente, no Congresso de Ciências Aplicadas Online, Soluções e Inovações em Tempos de Pandemia, mas alertar que, na minha fala, eu não vou encaminhar, não pretendo encaminhar nenhuma solução e nenhuma inovação. Não tenho condições e nem esse objetivo, né? Então, isso é importante a gente já ressaltar no início da fala, porque para que a gente não tenha uma leitura equivocada da minha abordagem, né? Bom, primeira coisa importante é que eu não vou entrar diretamente na questão do trabalho digital, das plataformas digitais, das indústrias de software e das centrais de teleatendimento, né? Antes, eu acho importante voltar um pouco no tempo e rememorar algumas questões, alguns elementos que me parecem centrais para entender o trabalho e a produção nas sociedades contemporâneas. A primeira delas, e eu vou fazer aqui uma lista para depois a gente avançar ponto a ponto, a primeira delas é a questão da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico. É um tema central que eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho. O segundo elemento
como eu já indiquei, é a própria concepção de indústria. Eu gostaria de desmistificar um pouco a interpretação do senso comum sobre o que é uma indústria ou processos industriais. E, por fim, para, na verdade, avançar um pouco sobre essa concepção de indústria, eu gostaria de falar de algumas características que me parecem centrais da produção capitalista, que é a centralização e a concentração de capital, primeiro ponto. Desse terceiro ponto, o trabalho combinado, que se fundamenta na cooperação capitalista, e o terceiro ponto, que é a maquinaria e a tipicidade da maquinaria na produção capitalista. E, por fim, falar um pouco dessa ideia de como a prescrição de tarefas, a prescrição do trabalho se aprofunda, se radicalizou lá no início do século XIX, XX, na virada do XIX para o XX, com o Taylorismo, mas vem se aprofundando até os nossos dias. Então, esses são os eixos centrais da minha fala hoje. A primeira questão importante, então, começando com a tecnologia, ela abre um pouco para a gente pensar a relação do trabalho nas sociedades contemporâneas. E ela se fundamenta num certo senso comum sobre a própria tecnologia e o desenvolvimento tecnológico. O que eu poderia chamar de um certo otimismo em relação ao desenvolvimento tecnológico. Isso não está presente simplesmente nas últimas décadas, no século XXI, isso esteve presente durante toda a historicidade das sociedades, dos modos de produção capitalista, mas isso se radicaliza, isso se intensifica, como a gente vai ver, a partir da década de 60 do século XX, 60, 70 do século XX. Um certo otimismo e um certo fetiche da tecnologia esteve, então, e ainda está presente na leitura sobre o futuro da nossa sociedade. Como essa sociedade vai se desenvolver e quais são os próximos passos, como ela vai se desencadear nas próximas décadas, nos próximos anos, nos próximos séculos. A leitura sobre o desenvolvimento tecnológico, então, informa um pouco como a gente olha, como a gente observa o desenvolvimento da sociedade nas próximas décadas. Então, se eu estou chamando essa leitura otimista, em certo sentido fetichizada da tecnologia, eu estou dizendo que esse futuro é improvável e, se a gente for forçar um pouco o argumento, é impossível. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a tecnologia, eu antecipo um argumento meu, a tecnologia não nos libertará de nada. Não será a partir do desenvolvimento tecnológico que nós construiremos, como se fosse um desenvolvimento tecnológico automático, nós desenvolveremos uma sociedade mais equitativa, mais com tempo fora do trabalho, com tempo para o lazer, etc, etc. No entanto, durante o século XX, mais precisamente, como eu já indiquei, a partir da década de 70, se constrói um ideário, né, em relação ao desenvolvimento tecnológico. Eu não estou falando aqui simplesmente de uma tecnologia específica, estou falando da tecnologia em geral, que, de alguma maneira, prevêem um futuro, como eu chamei, otimista. Um futuro no qual, como eu já antecipei, a gente teria mais tempo livre, a gente teria tempo para o lazer, a gente teria menos desigualdade social e, sobretudo, a gente teria uma sociedade sem trabalho. Esse é o argumento central que embasa muitas das teses desenvolvidas durante a década de 70, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o desenvolvimento tecnológico é apresentado com base, fundamenta um futuro um tanto quanto fantasioso e otimista, projetando, como eu já falei, uma sociedade sem trabalho, uma sociedade onde não há exploração,
não há dominação, onde todos nós seremos iguais e teremos as mesmas oportunidades. Isso tudo baseado num desenvolvimento tecnológico. Isso, de início, tem a ver com como a tecnologia é pensada, como ela é estruturada, com a base do raciocínio que se formula para se pensar a tecnologia e seus princípios gerais. Portanto, a primeira questão importante que a gente deveria nos fazer é por que essas ilusões sobre a sociedade futura, né, sobre o desenvolvimento tecnológico, são criadas. A primeira questão importante é que essas ilusões são criadas porque é uma incompreensão sobre o conteúdo e a forma da tecnologia e, por consequência, do desenvolvimento tecnológico. As tecnologias são pensadas, de maneira geral, como formas neutras, ou seja, como se fossem desdobramentos naturais das relações humanas. Portanto, eu acredito, o parâmetro para a gente superar essa ilusão sobre a neutralidade das tecnologias, ou mesmo uma neutralidade da ciência, está relacionado a alguns aspectos que a gente poderia chamar de metodológicos. O primeiro, né, e essa é uma questão extremamente importante, é de que todo e qualquer construto social, seja ele um edifício, seja ele um governo, seja ele uma família, seja ele um tipo de trabalho, está inserido e tem por base um contexto histórico que estruturam esse construto social. Ou seja, ele não sai do nada, ele está inserido dentro de uma historicidade, de uma materialidade histórica específica. Assim, segundo ponto, a tecnologia não é diferente, não é diferente disso, nem tampouco a ciência. Ciência e tecnologia, elas estão fundamentadas em um conjunto de interesses, em um conjunto de lógicas, em um conjunto de objetivos que buscam, em diferentes sociedades, alcançar determinados objetivos. Então, assim como todas as outras coisas que se constituem, que se materializam, que se objetivam nas sociedades, em qualquer sociedade, não apenas nas sociedades capitalistas, elas são informadas, elas têm como fundamento um conjunto de interesses, né? Um conjunto específico de interesses. Isto é, né, pensando mais particularmente as sociedades capitalistas. Se a gente for pensar a sociedade contemporânea, ou desde o século XVI, quando se estrutura o modo de produção capitalista, depois no XVIII, quando se estrutura o modo típico de produção capitalista, se formos resumir de maneira absolutamente grosseira, os objetivos centrais da sociedade capitalista, o objetivo central da produção capitalista é o lucro. Bom, a sociedade se fundamenta com base nisso. Isso não é uma novidade para ninguém, né? Há objetivos secundários, obviamente, mas se a gente não tem clareza que o objetivo central é o objetivo do lucro, estaríamos pensando a possibilidade de estarmos em um outro tipo de sociedade. E isso não se faz presente, pelo menos até o momento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar não há neutralidade tecnológica. Não há neutralidade tecnológica. Pode parecer chovendo molhado isso, mas eu acho importante destacar porque muitas autoras e autores, mesmo que não diretamente, fundamentam suas análises com base em um certo determinismo da tecnologia. Porém, isso não quer dizer, quando eu afirmo não há neutralidade tecnológica, não quer dizer que os desenvolvimentos tecnológicos, que as tecnologias, novas tecnologias, não criem facilidades para as nossas vidas. Elas podem, sim, criar facilidades.
esse desenvolvimento tecnológico pode sim criar e deve criar facilidades, porque senão não seria útil, não seria comprado, né? No entanto, essas facilidades são secundárias. Elas não estruturam os objetivos centrais, não se criam tecnologias, portanto, sem interesses objetivos. Há exceções, né? Por exemplo, as tecnologias criadas no seio, algumas, nem todas, porque há várias que são financiadas por empresas privadas. Mas quando o interesse é público, há sim objetivos que não visam lucro, sobretudo no seio das universidades. Isso não quer dizer que, secundariamente, o objetivo central seja esse da prospecção de lucro. Ou seja, essas facilidades não se estruturam como objetivos gerais da estruturação das tecnologias. Por isso, o prognóstico, se formos pensar no futuro do trabalho, ele não tem que se estruturar com base num desenvolvimento tecnológico, ele tem que ser pensado com base num desenvolvimento tecnológico interessado. Toda e qualquer tecnologia, seja ela informacional ou não, robótica ou não, microeletrônica ou não, ela é interessada, e isso é importante para a gente começar a nossa discussão. Então, na verdade, essa é uma introdução, um conjunto de pressupostos que informam e dão base para o que a gente vai desenvolver a partir de agora. Ou seja, quando se fala de tecnologia da informação, das TICs, tecnologias, alguns chamam de novas tecnologias da informação, mas elas já estão sendo recriadas, elas são novas todo o tempo, então a gente pode chamar só de tecnologias da informação e da comunicação. Isso não é diferente, né? Não é porque a gente está falando de microeletrônica, de robótica, que teríamos outro raciocínio, do ponto de vista das relações fundamentais que configuram essas tecnologias informacionais, né? No entanto, como eu já me referi no início da minha fala, no início da década de 70, um conjunto de autores vislumbrou uma sociedade futura baseada nessas tecnologias da informação. Porque essas tecnologias, e isso é um dado importante, teriam como base o conhecimento. E com base no seu desenvolvimento, se abria a possibilidade da constituição de uma nova sociedade, de um novo mundo, o que para alguns autores, e a gente pode chamar isso de maneira mais geral, se configuraria como uma sociedade de tipo pós-industrial. A primeira coisa importante, que é consequência dessa indicação, da construção de uma sociedade pós-industrial, com base no desenvolvimento das tecnologias da informação, mas não só da informação e da comunicação, mas da robótica, da automação, que liberam, segundo esses autores, uma grande quantidade de tempo de trabalho, superaria a lógica industrial. Então, no lugar de uma sociedade que se desenvolveu desde o século XVIII até os anos 60, que para esses autores seria denominada uma sociedade industrial, se edificaria uma sociedade pós-industrial. A maioria dessas teorias, como eu já disse, desenvolvidas na década de 70, mas elas se aprofundam nas décadas de 80 e 90, indicam fundamentalmente, como eu já disse, o fim da indústria, o fim do trabalho manual, mas como consequência central, né, o fim da sociedade capitalista, tipicamente capitalista. Entre esses autores, eu vou citar apenas alguns, são vários. Entre esses autores que difundiram essa perspectiva nos anos 70 e nos anos 80, cito Alain Touraine, com o livro A Sociedade Pós-Industrial, André Gorz, com o livro Adeus ao Proletariado, e Daniel Bell, com o Advento da Sociedade Pós-Industrial. O Daniel Bell escreve esse livro em 1973, ou publica esse livro em 1973, e a tese central do Daniel Bell é de que a sociedade capitalista, de base industrial e fundamentada no trabalho manual, seria substituída
por uma sociedade fundamentada em centros de pesquisa, em centros de estudo e baseada no conhecimento. Ou seja, indústria e trabalho seriam substituídos por centros de pesquisa e conhecimento. Mesmo que eu tente olhar com olhos de ver e não com olhos de enxergar, eu não consigo chegar a essa conclusão que Daniel Bell chegou em 1973, né? Mesmo olhando em 2021 para as sociedades capitalistas, sobretudo para a sociedade brasileira. O que vemos hoje, e isso é um dos argumentos que eu gostaria de avançar aqui, é o contrário disso, né? A gente vê uma estruturação, uma radicalização, um aprofundamento das indústrias típicas do século XX, aquele tipo de indústria que, de maneira genial e caricatural, foi apresentada pelo Chaplin nos tempos modernos, ela se radicaliza, ela se desenvolve, né? Aquele tipo de indústria, esse tipo de indústria, que tem como base fundamentalmente o trabalho manual, repetitivo, seriado. Se a gente for olhar, por exemplo, para a China, para a Indonésia, para o Vietnã, para o Camboja, ela se desenvolve profundamente, né? Ou seja, esse tipo de indústria se radicaliza se observarmos, por exemplo, o número de trabalhos criados, número de trabalho criados ao longo das últimas décadas. Esse número só vem crescendo. Então, só por aí, a tese de Bell, a tese de Gores, a tese de Alan Turing estaria completamente furada. No entanto, essa conclusão que eu faço aqui, me remetendo a esses exemplos da sociedade chinesa, a gente poderia falar de outras tantas, basicamente todas as sociedades capitalistas, mas a produção industrial do tipo manual se concentra, sobretudo na China, quase tudo que a gente compra hoje vem da China, mas a roupa, por exemplo, vem do Camboja, vem do Vietnã, mas vem da China também. Mas essa conclusão é intermediária, né? Ela é intermediária porque a indústria de tipo fabril, no qual o ocaso, né, o fim foi anunciado nas décadas de 70 e 80, está em franca ascensão. Mesmo que essas indústrias que a gente está indicando como indústrias tipicamente fabris, né, que tem como elemento central o trabalho de tipo manual, eu estou reduzindo o argumento aqui, se utilizem de tecnologias da informação, né? Bom, mas como eu disse, essa conclusão é intermediária. Por quê? Entender isso me parece simples, eu acho que parece simples para todo, porque a gente vê notícias do mundo inteiro daquelas fábricas enormes que tem na China com um trabalho seriado, produzindo uma quantidade enorme de smartphones, né? E outras tantas milhões, variadas coisas. No entanto, para compreender como as novas formas de produção e de trabalho, e aí entrando num outro aspecto, digital, intangível ou imaterial, estão estruturadas com base nessa forma ainda industrial de produção, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, em alguns argumentos. Então, a necessidade por isso que eu falei lá no início, a necessidade de compreender o que quer dizer indústria, o que é indústria, e como, no caso aqui, eu estou lendo, junto com autores que, obviamente, dão base ao meu raciocínio, não inventei, não tem nada de novo no meu argumento, um processo industrial de produção, mesmo olhando para sociedades contemporâneas que têm como base tecnologias da informação. O primeiro elemento importante, e aí eu já faço uma indicação, é que a gente não pode confundir o argumento que o Vinícius Santos se utiliza na sua dissertação de mestrado,
Fábrica e indústria. Fábrica é uma entre outras formas de organização da produção industrial. A fábrica, para Marx, para Karl Marx, no Capital, é um ambiente produtivo cuja figura central, cito Marx, né, é a máquina, que submete o trabalhador coletivo aos seus ritmos e processos. Fecho aspas. Já a indústria é uma forma mais abrangente e coincide com a forma típica de produção capitalista baseada na maquinaria. No entanto, antes da forma típica que se fundamenta no século XVIII na Inglaterra, de produção capitalista, que dá materialidade à própria indústria capitalista, a gente já tem na Inglaterra a cooperação simples e na manufatura os elementos, dois, me parecem, elementos centrais que fundamentam a produção capitalista. Mesmo que esta ainda não seja uma produção, como eu já disse, típica. Ela só vai se tornar típica com a introdução da maquinaria no século XVIII. O primeiro deles é a concentração de capital por um conjunto de indivíduos, né, ou em um conjunto de indivíduos, os capitalistas. Né, expropriam as terras, expropriam as ferramentas e concentram o capital, concentram a grana, concentram o dinheiro, e com isso criam, entre aspas, a possibilidade de combinar o trabalho de muitos trabalhadores, visando, obviamente, o aumento da produtividade. Então, veja, a concentração de capital é um ponto central e, a partir dessa concentração da capital, da divisão em classes, obviamente, se cria a possibilidade de você articular o trabalho de vários trabalhadores, o que comumente é chamado de trabalhador coletivo. Isso quer dizer que a cooperação é uma forma central da produção capitalista e essa cooperação, se eu estiver correto, ela ainda se reproduz hoje, como a gente vai tentar demonstrar daqui a pouco. Assim, a concentração de capital articulada à cooperação se apresentam como elementos centrais da produção capitalista e criam as bases materiais para o próprio surgimento da maquinaria e da produção tipicamente capitalista. Então, o desenvolvimento da indústria capitalista, aí como eu já me referi, ao final do século XIX, com seu desenvolvimento, com os processos de racionalização fundamentados pela introdução do taylorismo, radicalizam esse processo, né? Radicalizam essa forma industrial de produção, separando a elaboração da execução do trabalho. O que permite ao capital, como eu vou tentar mostrar ao longo da minha fala, prescrever claramente e, para o Frederick Taylor, cientificamente, entre aspas, o que e o como produzir e trabalhar, de forma cada vez mais detalhada e controlada pela própria empresa. Bom, e eu parto para a segunda parte da minha fala com dois questionamentos. O primeiro deles é: estariam esses princípios que eu acabei de me referir, gerais da produção industrial, presentes nas plataformas digitais, nas indústrias de software, nas fazendas de clique e nas centrais de teleatendimento? Essas empresas, segunda questão, esses tipos de organização produtiva que se criam com base nas tecnologias da informação ainda estariam estruturados sob a lógica industrial criada lá no século XVIII, que se radicalizou com a introdução do taylorismo, que se radicalizou com a introdução do fordismo, que se radicalizou com a introdução do toyotismo? Me parece que os trabalhos ainda estão, os trabalhadores, né, ainda estão apartados dos meios de produção. Se eles estão apartados ainda dos meios de produção, ou seja, se eles não têm grana, dinheiro, capital, para serem eles os proprietários, há um processo ainda de centralização e concentração de capital.
Então, primeiro ponto. O que cria a possibilidade de se utilizar o trabalho combinado, ou seja, a cooperação. E é uma questão importante, a cooperação não é paga pelas empresas. Essa articulação dos trabalhadores, fundamentados num tipo de produção cooperativa, capitalista, obviamente, não é pago pelas empresas capitalistas, não é pago pelas empresas em geral. O que é pago são os salários individuais. Mas essa articulação de trabalhadores, o que forma, como eu já disse, o trabalhador coletivo, não é pago, ou seja, é utilizada sem custo. Por fim, com base em recursos tecnológicos informacionais, que a gente já está falando da sociedade capitalista contemporânea, se radicaliza as formas de controle e supervisão do trabalho coletivo e individual, podendo, assim, as empresas prescreverem todas as tarefas ou microtarefas, a depender da empresa e da atividade a ser realizada, de maneira prescrita e racionalizada aos trabalhadores. Então, veja, portanto, o que eu estou querendo dizer com isso é que as plataformas digitais, e vamos entrar aqui mais detidamente no tema, são indústrias de produção de serviços. Estou querendo dizer que as centrais de teleatendimento são indústrias de serviço. Eu estou querendo dizer que os softwares são produzidos na forma industrial. Algumas indústrias de software se utilizam, inclusive, de métodos semelhantes ou quase iguais aos métodos fordistas, seriados, sequenciados. Outras se utilizam a partir de uma tradução da produção toyotista do Lean digital. Ou seja, de aspectos que na indústria de software se chamam de metodologias ágeis, quando se utilizam do Lean digital, traduzidos da produção de carros, da produção de automóveis. Ou seja, os princípios gerais da organização da produção contemporânea ainda são industriais, mesmo que a produção de serviços ou de determinadas mercadorias, como, por exemplo, eu disse, os softwares sejam basicamente informacionais, ou seja, que tenham como força produtiva central o conhecimento. O que eu estou dizendo, no final das contas, vou antecipar aqui uma coisinha, é que o conhecimento pode ser prescrito, a informação pode ser prescrita. Ou seja, que a gente não consegue regular nem a informação, nem a comunicação e nem o conhecimento. O capitalismo se apoderou disso também. Então, como já observamos, vale destacar, primeiro ponto, essa forma industrial persiste na medida em que uma variedade de indústrias e de empresas presentes nas sociedades contemporâneas estão sob um comando central. Sobre a figura de um conjunto de acionistas, mas um comando central. Uma estrutura hierárquica que comanda essa massa de trabalhadores que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso não quer dizer que essa massa de trabalhadores precise necessariamente estar dentro de um mesmo prédio, de uma mesma casa, de um mesmo edifício. Ela pode estar dispersa, como observou o David Harvey, cada um dentro de sua casa, do seu carro, com o seu carro, com a sua motocicleta, com o seu patinete, qualquer for o seu meio de produção, o seu meio de trabalho, é bom que se faça a ressalva, desde que essa articulação entre os trabalhadores, ou seja, esse trabalhador coletivo, ou seja, como eu já salientei, essa forma cooperativa de produção capitalista, o trabalho combinado, esteja articulando o conjunto dos trabalhos e das tarefas produtivas. Segundo ponto,
Os meios de produção, ou pelo menos os meios de produção que importam aos capitalistas, às empresas, ainda estão concentrados em suas mãos. Né? Então, por exemplo, de maneira equivocada, o Guy Standen disse que não seria possível falar que os entregadores eram trabalhadores assalariados porque eles tinham os meios de produção. Não, ele confundiu conceitos. O que os entregadores que se utilizam nos aplicativos em plataformas digitais têm são meios de trabalho. E para a empresa capitalista, para as plataformas digital de entrega, isso pouco importa. O que importa é que eles tenham a forma central de controle, que é a própria plataforma digital e o aplicativo que gerencia e controla os trabalhadores, já vou falar daqui a pouquinho. Terceiro ponto, a própria estrutura informacional dessas empresas é uma maquinaria, o que a gente poderia chamar de uma maquinaria informacional, que subsume, que subordina o trabalhador coletivo, como eu já disse, como eu salientei lá no início, me referindo ao Marx, a seus ritmos e processos. Resumindo, então, a produção e o controle sobre essa massa, ou dessa massa de trabalhadores, se fundamenta nos mesmos princípios presentes desde a introdução da maquinaria do século XVIII. Em seus princípios gerais, seus princípios estruturais. Mas veja, isso não quer dizer que as coisas não mudaram. Muitas coisas se alteraram. Mas essa centralização do mando, articulando essa massa de trabalhadores, essa concentração de capital e dos meios de produção e a utilização da maquinaria, mesmo que informacional, que submete o trabalhador coletivo, não se altera. Esses princípios continuam sendo os pilares da sociedade ou da produção capitalista. Então, veja, entrando mais detidamente na questão da plataformização do trabalho, ela é um exemplo de uma indústria, eu posso chamar de indústria, com todas as letras, contemporânea. Então, para trabalhar, o trabalhador precisa aderir a uma plataforma digital, senão ele não consegue trabalhar. Cria-se uma dependência em relação a essa plataforma, porque existe uma massa de trabalhadores desempregados, né? Então, as empresas, as plataformas digitais, as indústrias de software, as centrais de teleatendimento se aproveitam dessa massa, dessa enorme quantidade, dessa taxa de desemprego. Essas plataformas digitais são, então, na prática, infraestruturas, como salientou o Rafael Groman, que eu já indiquei no começo da minha fala, são apenas infraestruturas digitais que possibilitam a interação entre diferentes grupos de pessoas. Então, retomando uma questão importante, como a tecnologia não é neutra, as plataformas digitais, como uma infraestrutura digital, também não são neutras. Elas têm objetivos, têm interesses, mesmo que se apresentem como apenas se apresentem de maneira mistificadora, é bom que se sublinhe, como uma mediadora entre consumidores e aqueles que querem prestar um serviço. Ela se apresenta quase como fazendo um serviço comunitário, né? Quando, na verdade, estão ganhando rios e rios e rios e rios de dinheiro. Portanto, essas plataformas estão organizadas com base em objetivos específicos, sobretudo se fundamentando em dados e organizando os processos de trabalho por meio de algoritmos. Não obstante, elas só podem estabelecer essa dinâmica, e aí retomo um dos meus argumentos, essa dinâmica, ou seja, essa interação entre grupos distintos de pessoas, ocultando, falseando o vínculo com o trabalhador. Ao centralizar e concentrar uma massa de dinheiro, uma massa de capital, se apresentam apenas como mediadoras entre prestadores e consumidores, lucrando com base nessa mediação.
Então, para isso, elas se organizam da seguinte maneira. Ponto 1. Estabelece uma relação com os trabalhadores como pode ser entregadores, pode ser um tradutor, pode ser uma empregada doméstica. Há várias formas de serviço que as plataformas vendem, né? Então, de novo, ela estabelece uma relação com os trabalhadores como meros prestadores autônomos. Então, esses trabalhadores não têm vínculo formal com a plataforma digital. 2. Estabelece o pagamento por tarefa ou, em alguns casos, o que é chamado de microtarefas, como eu já disse, né, que seria um processo de fragmentação da própria tarefa, né, o que faz com que, por exemplo, nas fazendas de clique, os trabalhadores fiquem identificando imagens para abastecer os bancos de dados dessas empresas. 3. Os custos do trabalho são todos do trabalhador e da trabalhadora. Como a empresa não estabelece um vínculo formal um vínculo trabalhista formal de trabalho, né, um vínculo formal de trabalho, ela também não tem custos com esses trabalhadores, o que aumenta, obviamente, a sua lucratividade. Portanto, retira-se nesse tipo de vínculo as garantias presentes e historicamente conquistadas pelos trabalhadores, seja no Brasil, seja em outros países presentes, no caso brasileiro, na CLT. Então, o trabalho por meio de plataformas digitais, com isso, torna o trabalho ainda mais precário. Sobretudo porque o trabalhador não é assistido, como eu já disse, pelas leis presentes nos contratos formais de trabalho, pela CLT. Segundo, porque as formas de organização do trabalho por plataformas digitais estabelecem uma nova forma de gerenciamento algorítmico. Isso quer dizer que os trabalhadores e trabalhadoras são supervisionados, controlados, monitorados, vigiados de maneira remota e em tempo real, intensificando, e às vezes até estimulados a trabalhar mais, intensificando as formas de controle e de supervisão sobre as suas atividades, sobre o seu trabalho, sobre as suas tarefas, etc. Ou seja, os princípios são os mesmos, como eu já disse no início. No entanto, há o que eu chamo de um processo de radicalização, ou seja, um aprofundamento dessa forma de controle, visto que ela passa a ser exercida, como eu já disse, de forma remota e em tempo real. Então, finalizando, que eu acho que eu já falei mais de 40 minutos aqui, finalizando e resumindo, a gente tem um quadro de aumento do trabalho precário, de redução do que a gente poderia chamar de autonomia, mesmo que a gente seja tem que colocar aspas em relação sobre essa palavra, né, autonomia, uma redução da autonomia produtiva e de flexibilidade, mas flexibilidade apenas para o empregador. A flexibilidade que se adjuca ao trabalhador coletivo, ao trabalhador individual, é uma falsa flexibilidade. Todo o trabalho passa, então, por via remota, por via dos algoritmos, a ser minuciosamente prescrito. Assim, então, para terminar, me parece que a prescrição de tarefas se apresenta como uma tendência central do trabalho para os próximos anos e décadas, se nada se alterar. Essa prescrição de tarefas, como a gente observou, já era um elemento presente desde o século XVIII, que se radicalizou com o Taylorismo. Ela se torna ainda mais decisiva e precariza ainda mais o trabalho nas plataformas digitais. Nesse sentido, a indústria, mesmo, e é o argumento que eu gostaria de finalizar,
mesmo em uma sociedade considerada informacional, se reproduz em suas características centrais. Eu ainda gostaria de falar muito mais, sobretudo falar mais detidamente sobre a produção de softwares, sobre a programação de softwares, falar um pouco também sobre como o empreendedorismo atua diretamente sobre os processos de gerenciamento do trabalho, mas eu tenho que terminar por aqui e, de novo, agradeço. Obrigado. Sem dúvida, uma fala brilhante, professor Henrique. Eu penso que é uma fala esclarecedora nos dias atuais, sobretudo porque essa questão da tecnologia, ela realmente aparece como uma representação mágica, né? E de resolução de problemas. Parece que é um conhecimento que ele dará conta de tudo a partir do momento em que as pessoas, em que o trabalhador tenha esse conhecimento. E aí eu fiquei bem impressionada com a sua fundamentação teórica, porque mostra, de certa forma, como que esse conhecimento ele não é um conhecimento inato, né? Ele não vem de uma forma idealista do nada. E isso está mesmo a partir das questões materialistas históricas. Então, a partir desse desenvolvimento do sujeito nas questões históricas sociais, e é isso que é importante, e desse movimento mesmo, muito bem fundamentado na sua fala, e que acaba, na nossa atualidade, trazendo uma precarização incrível nas questões trabalhistas, né? E graves, porque não basta só esse conhecimento simplesmente tê-lo, né? Ele acaba sendo muito mais sério e favorecendo, claro, outras redes dessa questão do capitalismo. Então, muito bom, muito incrível mesmo. E aí nós temos aqui alguns elogios aqui para a sua fala, e temos também duas perguntas que eu destaquei aqui nesse primeiro momento para estar fazendo para você. Uma delas é: como as gigantes tecnológicas se apropriam da força de trabalho em todos os continentes para a construção de seus equipamentos, satélites, computadores, antenas de transmissão, celulares? Os trabalhadores e a sociedade, nesse processo, são beneficiados? Se você quiser, eu já posso falar outra, se você prefere responder essa. Agora, a outra é: qual modelo político-econômico está mais próximo de mecanismos sociais e econômicos focados na saúde do planeta para proteger e manter a complexa teia da vida, beneficiando as classes trabalhadoras e a sociedade no geral? No primeiro momento, nós temos essas duas e depois temos outras aqui. Então, primeira coisa importante, né, bom, eu não sei o nome das pessoas que fizeram a questão, mas agradeço as questões. A partir da apropriação, né, da força de trabalho em escala mundial, se existe algum benefício para o conjunto dos trabalhadores, né? Se existe alguma... Veja, é uma discussão interessante, mas sempre parte da classe trabalhadora, com esses processos de reestruturação produtiva, mas uma parte cada vez mais reduzida, de alguma maneira, beneficiado. No entanto, esses processos de reestruturação, e que tem como base o desenvolvimento tecnológico, ele aparta mais do que inclui no mercado de trabalho
uma massa de trabalhadores. Veja, por exemplo, o caso dos entregadores, né? E não só deles, né? Por exemplo, num dos textos que eu indiquei para leitura, eu faço uma comparação, teço algumas semelhanças e diferenças entre programadores de software e operadores, teleatendentes, né? No geral, os teleatendentes, no Brasil, pelo menos, na França e em alguns países europeus, há uma transformação. Eles tinham um saber-fazer que foi apropriado pelas empresas capitalistas, mas no Brasil, as centrais de teleatendimento já nascem constituídas pelo trabalho, ou com base no trabalho precário, um trabalho estandartizado, fordicizado, seriado. Isso vem só se aprofundando, né? Porque alguns elementos do toyotismo, trabalho em equipe, por exemplo, e alguns elementos do próprio empreendedorismo, né, dessa concepção empreendedora de trabalhador, elas são incorporadas nas centrais de teleatendimento. Então, as centrais de teleatendimento se utilizam de vários elementos presentes nas formas fordistas de produção, nas formas toyotistas de produção, na supervisão, como eu disse, em tempo real, a partir dos softwares de controle, e também nessa dinâmica empreendedorista de exploração do trabalho, de gerenciamento do trabalho, né? Mas bom, ou seja, esse lado da produção informacional, um lado que a gente poderia pensar, não, mas ele já nasceu precário no Brasil, estou dizendo que nasceu, mas vem se precarizando ainda mais. Mas se a gente observar, por exemplo, os programadores de software, a gente observa eles lá no início, no final da década de 60 nos Estados Unidos, eram pagos com altos salários, porque ninguém sabia fazer o trabalho deles, né? No entanto, os processos de trabalho na programação de software vêm sofrendo mudanças profundas em que é possível fazer essa semelhança com os trabalhadores das centrais de teleatendimento, sobretudo porque nas indústrias de software a produção se dá de maneira seriada, se deu durante muito tempo só de maneira seriada, que eles chamam de produção em cascata de software, e nos últimos tempos, em conjunto com essa produção em cascata, a depender da indústria, a depender da empresa, se introduziu o Lean digital, como eu já disse, né? Controle em tempo real e remoto do conjunto dos trabalhadores. E, além disso, no caso dos programadores, o que eles chamam de metodologias ágeis, que são formas de organização do trabalho e da produção, que estabelecem o que eu chamo de autotelorização do trabalho, ou como outros autores chamam de autogerenciamento do trabalho, ou seja, delegando para os próprios trabalhadores a responsabilização sobre o que fazer e como fazer. Só que, assim, é uma aparência isso, porque, na verdade, eles não decidem. A prescrição se fundamenta como regra geral desses trabalhos também, né? Então, é só uma aparência para que eles se tornem ainda mais produtivos e engajados na produção. Ou seja, um elemento central do que o Gramsci chamou, Antônio Gramsci chamou da relação entre persuasão e consentimento. A segunda pergunta, é difícil falar em modelos de sociedade, né? Eu não trabalho com a ideia de modelo, acho que a sociedade, qualquer sociedade, ou como eu chamei de um construto social, qualquer ele, seja a família, seja o celular, seja o computador, seja um corte de cabelo qualquer, é uma construção social. Então, eu não sei trabalhar, não trabalho, na verdade, eu não sei, não trabalho com a ideia de modelos, mas se eu entendi bem a questão, uma sociedade que não esteja estruturada em classes sociais, que não esteja estruturada em exploradores e explorados, ou seja, uma sociedade que se articule nos termos que a gente convencionou chamar de socialistas, ou seja, a articulação entre produtores associados, ou seja, hoje onde não haja a propriedade privada como
como fundamento central da vida. Sim. Exatamente. 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 Só fazendo assim, uma pequena introdução. No início da pandemia, né, a hora que de maneira geral, começou a se fazer uma leitura bem senso comum sobre, nossa, como nós vamos passar por essa pandemia, nós temos que tirar lições, e que essa pandemia pode ser um divisor de águas para uma sociedade mais humana, uma sociedade mais igualitária, etc, etc, etc. O que a gente viu é o oposto disso, né? O que estava em processo já, né, que são esses processos de terceirização, de pejotização, de precarização do trabalho remoto, isso se intensificou. Ou seja, a pandemia ela foi um catalisador desses processos. Ela permitiu às empresas capitalistas acelerar esse processo, na medida em que elas foram forçadas, elas, na verdade, se utilizam desses termos, mas se aproveitaram a pandemia em seu benefício. Então, na verdade, e os exemplos são inúmeros, você tem um número gigantesco de trabalhadores que passaram a trabalhar remotamente, com condições de trabalho pioradas, salários piorados, e assim, por exemplo, eu estou citando bastante um dos entregadores que foram, não, talvez sejam um dos mais afetados durante esse processo de pandemia que ainda, digamos, né, é bom ressaltar, não acabou. Então, professor Henrique, realmente as suas reflexões, eu vou falar reflexões, porque acho que você tem toda a razão, porque soluções, sobretudo depois do seu brilhante relato e brilhantes fundamentações, realmente soluções, eu penso que estão bem longe de serem pontuadas, né? Diante desse... A possibilidade de a gente lutar pela reincorporação de determinados direitos, melhoria das condições de trabalho, melhoria da educação e da saúde. Isso não quer dizer que eu sou fundamentalmente pessimista. Só estou dizendo que é difícil solucionar, mas é possível, sim, a gente lutar por melhores condições de vida e de trabalho. Sim, eu acho que o caminho é esse, estudar, pensar sobre, né, encontrar caminhos, né, esse diálogo também, por exemplo, que estamos fazendo, né, acho que são caminhos viáveis, né, e por isso que nós agradecemos, acho que você traz uma contribuição muito grande e penso que podemos contar com você em outros momentos, porque... Sem dúvida. As suas contribuições foram excelentes, as pessoas estão contentes, estão te agradecendo também pelo envio das leituras, porque estão contentes, acho que são contribuições também excelentes, e eu gostaria agora de falar para você o que você quer falar para a finalização da sua fala, se você tem alguma coisa a dizer. Gostaria de novo agradecer o convite, estou à disposição quando vocês quiserem conversar, trocar uma ideia. Fiquei muito contente de ter participado do evento e, mais uma vez, obrigado.
Nós agradecemos, professor, e pedimos desculpa também no primeiro momento aí, são coisas da tecnologia que você conhece melhor do que nós, pelo menos do que eu, porque eu sou da área da educação e estou em processo, constantemente em processo de conhecimento com as tecnologias, né? Eu também. Então, eu agradeço novamente as suas contribuições e espero encontrar em novas oportunidades. Tá Obrigado. bom? Muito Eu agradeço, obrigada. um abraço. Obrigado a você.